Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre a final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético. Na verdade, Atlético e Cruzeiro, né? Jogo de ida, mando do Atlético. Ficou 2-2 esse jogo e a gente vai repercutir aí um pouco sobre esse jogo aí no Campeonato Mineiro, das finais. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai deixando o seu like e pode ficar à vontade aí para você fazer seus comentários, colocar aí a sua opinião sobre esse jogo. Bom, comentar como sempre aqui o contexto que envolvia esse jogo aí, um jogo de extrema pressão para o lado do atleticano, né? O Atlético demitiu o Felipão, que vinha sendo muito criticado, e tinha, vamos dizer assim, meio que a obrigação de ganhar do Cruzeiro, porque já tinha sido 2 jogos, 2 derrotas para o Cruzeiro, né? Uma derrota no Campeonato Brasileiro e uma derrota lá na primeira fase do Campeonato Mineiro, ou seja, na nova arena do Atlético ainda não ocorreram vitórias sobre o seu maior rival, que é o Cruzeiro, né? Então, por esse lado aí, tinha uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande que a situação pudesse ser diferente, né? Que o Atlético dessa vez surpreendesse. Bem, e aí a estreia lá do novo técnico, né? Do Milito ali como técnico, e já começou com um clima ali meio que de mudança, porque teve um jornalista, me parece que foi da Globo, né? Do GE, lá da do Globo.com, né? Que noticiou que o Milito estava mexendo no time, né? Então, o Scarpa até então vinha assim no titular, né? E pelos treinamentos lá, ele tinha tirado o Scarpa, né? O que se confirmou lá durante a partida, o Scarpa no banco, e ele fez uma formação com 3 zagueiros. É uma formação diferente daquilo que o Filipão vinha jogando, né, do que o Atlético vinha jogando. Então já veio aí com uma primeira mudança. Bom, de forma geral, é o contexto ali do lado do Atlético. Bom a gente lembrar também que muitos jogadores ali no Galo vêm sendo questionados, né? O Atlético tem um elenco vasto, vários medalhões, várias estrelas, né? Vários jogadores muito bons, mas muitos jogadores têm sido criticados, né? Alguns têm sido tem pedido que a torcida principalmente tem pedido que se coloque esses caras no time e quando eles entram eles resolvem, só que esses caras estão no banco, né? Às vezes caras da base que não tem tanta moral no elenco, mas os medalhões mesmo ali a gente não vê resolvendo a situação, né? E tem ali dentro do Atlético alguns jogadores que a torcida meio que está pegando no pé. E do lado do Cruzeiro, né? Sempre uma expectativa de que pudesse sim surpreender o Atlético, né? Porque foi ali o líder do campeonato, né? Tem evoluído o time aí durante a competição e tinha-se, né, a expectativa de que pudesse aí conquistar esse título, né? Ainda se tem, né? Bom, e aí vamos comentar agora do jogo, né? Falando aí do jogo, o jogo ficou 2-2 e no começo do jogo o Atlético começou voando, né? Parecia que ia atropelar o Cruzeiro, né? Fez um gol muito rápido, né? Fez um gol com o Bruno Fux. Uma jogada ali que eu achei assim meio que erro da defesa do Cruzeiro, né? Lembrando que o Cruzeiro também jogou com 3 zagueiros, né? O técnico lá, o Larcamon, fez uma mudança, né? Ali eu já vi alguns jornalistas usarem esse termo, né? Meio que jogar espelhado, né? O cara também botou lá para jogar com 3 zagueiros, né? E parece que o Cruzeiro também não vinha jogando com 3 zagueiros, né? Então aquilo ali gerou uma certa confusão ali no começo do jogo. O Bruno Fux foi avançando, entrou dentro da área, né? Passou por 2 lá defensores do Cruzeiro e chutou no gol. A bola ainda bateu no goleiro e entrou, né? Então assim, foi um lance que ele acreditou na jogada, mas uma falha assim, bizonha da defesa do Cruzeiro, né? E daí parecia que o jogo ia ser muito favorável para o Atlético, né? Abriu o placar logo cedo. Depois o Hulk também, num lance ali que ele estava muito bem posicionado, numa bola lançada, ele saiu de trás, né, da linha de impedimento, conseguiu ainda driblar o goleiro lá e fazer o 2-0. Então, naquele momento parecia que
não era o dia do Cruzeiro, que ia dar tudo errado, né? E que o Atlético poderia ali definir o campeonato naquele jogo, né? Vencer ali, abrir uma vantagem longa, mas não foi o que aconteceu. E aí quando chegou no segundo tempo, o Cruzeiro veio com uma postura diferente, né? Colocou um zagueiro, mudou ali o esquema, eu acredito, né? Entrou com um zagueiro ali diferente, que entrou bem, assim, o time melhorou bastante, o Atlético também me parece que caiu de rendimento, até que numa jogada, né, do Matheus Pereira, né, no segundo tempo, primeiro tempo ele ficou meio apagado, mas no segundo tempo jogou muito bem, ele dentro da área, a bola bateu no zagueiro do Atlético, né, um tentou tirar, e novamente o de Emerson, né, que já tinha feito um gol contra no último jogo, fez novamente outro gol contra, né? Eu confesso que nunca vi uma situação dessa, né? O jogador fazer 2 gols contra, né? Cada um em um jogo contra o rival, né? Já virou meio que tradição do cara fazer esses gols contra, né? E aí mudou a história do jogo, né? O Cruzeiro cresceu no jogo, começou a envolver ali o Atlético, e ali nos acréscimos já, né? Já estava praticamente com 50 minutos ali, o Dineno, né, que tinha entrado ali no segundo tempo, conseguiu empatar o jogo, né? Então, naquele momento ali, o inacreditável estava acontecendo, né? Novamente, o Atlético estava ali sem vencer o Cruzeiro na sua casa, né? Algo assim, realmente que pesou muito. A gente via ali durante o segundo tempo, né? A torcida do Atlético, né? Muita apreensão, né? Tava todo mundo muito nervoso, né? Porque realmente estava ali meio temendo que fosse acontecer isso, né? Que o Atlético fosse deixar escapar a vitória. E no final das contas ali, esse resultado foi dos piores para o Atlético, porque poderia até sair dali derrotado, né? Pelo que foi o jogo no segundo tempo. Então, o primeiro tempo o Atlético jogou melhor, né? Eu acho que nem que jogou tão bem assim, mas acho que mais pela postura do Cruzeiro, que não jogou bem. No segundo tempo, o Cruzeiro acertou as coisas e aí conseguiu empatar o jogo. Bom, a gente vendo o time do Atlético, a impressão que eu tenho, assim, que é um time muito talentoso, tem muitos jogadores bons, assim, eu acredito que é um dos melhores elencos do Brasil. Eu sempre comento isso aqui, acho que fica ali no nível, talvez um pouco abaixo do Flamengo, pelo que o Flamengo está jogando agora, pelas peças que tem, o Palmeiras também, mas está ali quase, ou vamos dizer, do mesmo nível desses grandes times aí, Flamengo, Palmeiras, né? Eu acredito que o Atlético Mineiro tá assim com um elenco excelente, mas ninguém consegue fazer esses caras jogarem bola. Isso é impressionante. Você vê eles jogando assim, a impressão que eu tenho, assim, que os caras estão jogando, a gente está jogando aqui contra um adversário que é mais fraco, a qualquer momento a gente pode decidir, então vamos ficar aqui de boa, tocando para um lado, para o outro. Então, muitas vezes o jogo ali no Campeonato Mineiro, a gente via que o Atlético decidiu o jogo pelo talento individual. O jogo contra o América, né? O América pressionou praticamente o jogo inteiro ali principalmente no segundo jogo, né? E se não fosse jogadas individuais ali, né? O talento do Hulk, do Paulinho, eles não se classificariam, né? E me pareceu dessa mesma maneira, né? O Atlético, você vê, não cria tantas jogadas, né? Os caras me parecem meio com preguiça ali dentro de campo, né? Bom, pode ser que não seja, mas é a impressão que a gente tem vendo de fora, né? Tanto jogador talentoso, como que eles não conseguem criar chances, né? Fazer algo aí interessante durante o jogo. Bom, outra coisa que a gente precisa destacar também é a estreia do técnico, né? Então, é algo que é sempre muito complicado, né? Você ter uma mudança de técnico no meio da temporada, né? O cara vai chegar ali para fazer uma final de campeonato, né? E não tem como falar, né? O cara não conhece o elenco, não conhece os jogadores, né? E eu vi muita gente criticando porque as escolhas que ele fez ali no segundo tempo, né? Poderiam ter sido diferentes, né? Não colocou o Rubens, por exemplo, que era um jogador que estava se destacando, vinha fazendo boas atuações, né? Então o cara não conhece o elenco ainda, né? O jogo de estreia, o cara já estreia numa final, né? Então isso aí é muito complicado. O que o Larcamon lá teve os seus méritos porque entrou mal lá no primeiro tempo e conseguiu mudar o time, né, no segundo tempo para
jogar ali, enfrentando ali o adversário, né? Então, assim, o Larcamón conseguiu fazer a leitura do que ele poderia ter feito, né? Ele arriscou fazer essa escalação com 3 zagueiros, né? Pensando na formação do Atlético, e de acordo com o que o Atlético jogou ali, ele meio que acertou o time dele para enfrentar o adversário ali no segundo tempo e conseguir o resultado. Então, méritos aí para o Larcamón, que conseguiu montar o time de forma bem interessante. Agora, a questão do Atlético é difícil você analisar, né? É muito cedo, o Milito tem um jogo, né? O cara já chegou na final ali do campeonato, né? Então, precisa de tempo, né, para se conhecer o elenco, se conhecer os jogadores, meio que ter uma confiança, né, de pedir um cara para fazer determinada função ali em um determinado momento do jogo, né? E isso o Milito não tem, né? Isso é só com o tempo ele vai conseguir. Então, assim, isso pesou muito ali, na minha opinião, essa questão de ser um técnico novo, né? Talvez se fosse um cara mais experiente aí, né? Mais experiente que eu digo não como profissional, mais experiente de conhecimento com o elenco, né? Um cara que tivesse mais vivência ali com o elenco, a coisa poderia ser diferente, né? Se tivesse talvez até o próprio Filipão mesmo. Mas enfim, isso aí já é página virada, né? Agora é o Milito técnico, mas isso aí ficou complicado. Bom, falando do próximo jogo, né? O próximo jogo vai ser no final de semana que vem, né? Vai ser no Mineirão, com o mando do Cruzeiro, né? Torcida única, né? Só a torcida do Cruzeiro vai estar presente no estádio. E para o Cruzeiro um empate já basta, né? Apenas empatando lá já vai ser campeão. Então o Atlético precisa vencer o Cruzeiro para levar o título do Campeonato Mineiro. Para o Atlético, como eu já disse aqui anteriormente, eu acredito que tem mais time, né? Teoricamente era o favorito, mas a questão esportiva ali, com esse jogo como foi o jogo aí de ida, né? Esse jogo que ficou 2-2, né? A moral ali dos atletas ali já se igualaram, né? O Cruzeiro conseguiu correr atrás do resultado, então os caras já não vão mais ali pensar 2 vezes na hora de entrar na dividida ali, já vão com aquele ímpeto de conseguir vencer, né? Aquelas pequenas batalhas ali dentro do campo. Então isso aí meio que já equalizou, né? O Cruzeiro já conseguiu equalizar. E vai depender muito de como o Atlético vai atuar, né? O Atlético tem uma semana aí para trabalhar, tem que trabalhar intensamente para conseguir essa vitória lá no Mineirão. Eu não acho que é impossível, né? Com certeza o Atlético tem um time muito qualificado, mas o Cruzeiro se habilitou e está aí, né, com grandes chances aí de conquistar o campeonato, né? De forma até surpreendente, a meu ver, né? Por mais deméritos do Atlético do que por méritos do Cruzeiro, né? De forma geral. Eu acredito que falar que é demérito também não é legal, porque o Cruzeiro também tem evoluído ali. Mas o Atlético, né, como a gente já discutiu aqui, tem muito mais time, né? Realmente chega a ser uma vergonha, né? O Atlético não conseguir conquistar esse campeonato mineiro aí. Mas vai ser um jogo difícil para o Atlético, não vai ter vida fácil. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Deixe aqui nos comentários aqui a sua opinião sobre esse jogo, quem você acha que vai ser o campeão mineiro de 2024. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.